1. No último episódio, nosso protagonista estava junto da Dama do Lírio Prateado e o questionador herege montando um plano contra a invasão que está por vir. E ao mesmo tempo planejando nosso casamento. Mas o Rion jogou um balde de água fria. Gonja, não seja idiota. Ser invadido por 3 apóstolos não é fácil. Quão ruim vai ser? Pense nisso como cerca de 1,5 vezes a força da Petra no 12º andar. Que unidade de medida nova! Petra era uma constelação. Os invasores agora são apóstolos. Os apóstolos não seriam mais fracos do que uma constelação. Ela era a constelação de nível mais baixo. Em termos de classificação na torre, ela era como uma constelação de nível D. A Petra do 12º andar. Sim, a Petra do 12º andar. O Rion continuou a cutucar seus ouvidos. Bem, eu não estou preocupado já que é você. Não, devo dizer que não estou preocupado, pois são vocês dois. O Rion olhou para Raviel. Já que ele passou muito tempo ao meu lado, ele deve ter adivinhado qual era a arma secreta que Raviel mencionou. Era a mesma para mim também. Portanto, não pensei que essa invasão não pudesse ser superada. Mas, zumbi, você não quer terminar esta fase sem baixas? Sim, está certo. Você vai ter que pensar bastante, então. Seu marido e aquela sabe-tudo podem cuidar das táticas, mas você deveria desenvolver sua habilidade pessoal de luta. O Rion olhou para mim com os braços cruzados. Pensando nisso, você também é rank D, certo? Você não pretende ficar nesse rank para sempre, não é? Claro que não. 10 dias voaram como uma flecha. Finalmente é o dia do seu casamento. No Império, os casamentos eram realizados à noite. O casamento era a combinação do Sol e da Lua da família. À noite, quando os 2 corpos celestes se encontravam no céu, estavam se tornando um casamento. Quanto mais claro e vermelho o pôr do sol, melhor seria para um casamento, e hoje era um dia desses. Você está tão esplêndido hoje, Duque Consorte. Tive outra sensação estranha, rodeado por alguns criados. Até 5 servos grudaram em mim como besouros para me guiar. Eles ficavam dizendo, como você pode ser tão bonito? Sua Excelência tem tanta sorte, e outras coisas bobas. Minha mente estava superestimulada. Bem, muito obrigado a todos. Vocês não têm que se preocupar assim. Não, não é problema, os servos responderam com firmeza. Pelo menos por hoje, o Duque Consorte deve ser o noivo mais incrível do país. Frugalidade e humildade são virtudes, mas você não pode agir assim agora. Hoje, a única virtude é a beleza. Oh, eu já senti isso antes. Foi a mesma coisa de quando a mestre da guilda do Dragão Negro e os outros mestres de guilda ficaram loucos comigo para fazer uma sessão de fotos. Claro, também havia diferenças daquela época. Parabéns pelo seu casamento, Duque Consorte. Um senhor idoso de barba fria me cumprimentou no vestiário. Eu estava confuso porque não sabia quem ele era. Vendo minha perplexidade, o velho cavalheiro sorriu ironicamente. Eu sou seu pai adotivo. Tenho uma pequena posição na administração da Casa Imperial. Eu ouvi muito sobre você da nova duquesa de Vancia. Ah! Oh, Deus! Eu estava me perguntando quem ele era, e ele era meu pai, que eu estava conhecendo pela primeira vez. Prazer em conhecê-lo. Isso é. Você pode me chamar de pai. Não se preocupe. Eu sei que você não será capaz de me ver como seu pai em seu coração. Não vou perturbar o ducado fazendo uso de minha conexão com você. O velho curvou as costas muito educadamente. Vou me aposentar depois desse casamento. Seu marido foi muito atencioso comigo. Não vou precisar me preocupar com meus dias de aposentadoria. Um suspiro escapou da minha boca. O quão duro Raviel trabalhou hoje. Falei uma palavra que nunca havia dito na minha vida.
pai. Sim, Lua de Vancia. Não conheço política e não tenho ligações com a alta sociedade, por isso não conheço as condições da sociedade. Então, eu quero perguntar, o que o povo do Império diz sobre este casamento? Simplificando, tem sido altamente não convencional, o homem disse gentilmente. O casamento de alguém da família ducal e Vancy equivale a um casamento real naturalmente, é um desafio se preparar para um evento assim em um curto espaço de tempo. Além disso, Sua Excelência rompeu o noivado com Sua Alteza, o príncipe, e assumiu como chefe de família. Naquele momento, o velho fechou a boca. Era porque o lado de fora do camarim ficou muito barulhento. Podíamos ouvir os murmúrios dos convidados. De qualquer forma, teria sido impossível se a duquesa do Lírio Prateado não tivesse persuadido Sua Majestade, o imperador. O velho coçou a barba e sorriu brilhantemente. Duque consorte. Seu marido é realmente uma pessoa capaz. Sua lealdade a Sua Majestade é uma dádiva insubstituível para o Império. Embora eu só possa agir como seu pai por hoje. Se me permite dizer algo. Naquele exato momento, os olhos do cavalheiro se estreitaram. Simultaneamente, um forte espírito emanou do corpo do velho que era quase comparável ao santo da espada. Considerando que seu marido também solicitou minha presença em meu outro cargo e os preparativos de segurança do salão de casamento, parece que o casamento de hoje não será muito tranquilo. O grande tesoureiro da família imperial. No momento em que o comandante dos agentes especiais de Sua Majestade disse isso, a comoção fora do camarim se transformou em gritos. Zumbi! Prepare-se! Eu olhei para fora da janela. Eles estão aqui. B.A.H. Orion estava certo. O apóstolo de Luboi que colhe as ruínas se manifestou. O apóstolo de Lu Cavalo de Guerra das Planícies Eternas se manifestou. O apóstolo de O Evangelista da Felicidade Eterna se manifestou. Dois corpos celestes, o Sol e a Lua, misturados no céu vermelho. Quando o brilho do sol poente cedeu, os inimigos que esperávamos apareceram. O salão do casamento foi lançado no caos. Bom Deus, o que é? No horizonte do pôr do sol, havia uma fissura. O céu vermelho se estilhaçou como uma janela de vidro. O sangue gotejava pelas rachaduras. Reforcei minha visão com aura e olhei para o céu. O apóstolo de Luboi que colhe as ruínas se manifestou. Havia uma garota com um martelo enorme. O apóstolo de Lu Cavalo de Guerra das Planícies Eternas se manifestou. Havia também um general em um Pégaso que batia as asas. O apóstolo de O Evangelista da Felicidade Eterna se manifestou. Crianças pequenas dançavam estranhamente, de mãos dadas. O quê? Os convidados do casamento olharam para tudo em estado de choque. O céu vermelho rachando sozinho era uma visão inacreditável, e com os seres não identificados saindo das fendas, eles não conseguiam se recompor. Exceto por 3 pessoas. Eles chegaram. Raviel, o questionador herege, e eu estávamos prontos para lutar. Entre nós, Raviel era aquela que tinha o poder de comandar os outros. Agentes especiais, reúnam e protejam os convidados. Tropa espiritual imperial, reúnam os civis. Meus vassalos, evacuem os convidados. Minha noiva e duquesa do Império, Raviel, gritou com os convidados perplexos, especificamente, seus vassalos. Os ombros das pessoas se encolheram. Ela estava reunindo as tropas. Estranhamente, quando Raviel os chamou, eles magicamente saíram de seu torpor. Não havia pessoa melhor do que a chefe da segunda família mais nobre do Império para usar essa magia. Cavaleiros Leões Azuis, formem suas fileiras. Vossa Excelência, o que são aqueles? Guardem suas perguntas. Fiquem alerta e observem os inimigos. Vocês são os protetores e líderes do Império. Se vocês vão agir assim na minha frente, renunciem aos seus títulos. Entendido? Entendido. Raviel organizou o salão em um instante. Mesmo os soldados e nobres que não estavam sob seu comando obedeciam às suas ordens. Eles sentiram algo, instintivamente.
Eles não entendiam por que o pôr do sol no céu foi quebrado nem porque alguns apóstolos desconhecidos apareceram, mas eles sabiam que se seguissem a voz de Raviel e Vancia, eles poderiam superar esta situação. Você pode descobrir suas habilidades? Raviel perguntou ao questionador herege depois de repetir uma série de instruções. Sim. Um momento. O questionador herege fez alguns sinais com as mãos. Uma luz branca brilhou em suas mãos. A luz se estendeu para o céu como um raio e, em um instante, passou sobre os apóstolos dos outros mundos. Análise concluída. Em primeiro lugar, aquela senhora com o martelo gigante ali. Porém, o questionador herege não conseguiu terminar suas palavras. Ela interpretou o feixe como um desafio? A apóstola empunhando o martelo saltou do céu. Seu cabelo loiro esvoaçava enquanto ela batia no chão com um enorme martelo de ferro. O chão estava literalmente revirado. Gritos ecoaram. A pressão do vento causou a formação de um tornado. As flores vermelhas e brancas que foram importadas da parte sul do império para o casamento foram jogadas no ar desordenadamente. Em meio às centenas de flores, desabrochando e espalhadas, os olhos da apóstola queimavam em vermelho. Raviel e Vancia. Seus olhos e voz eram um tanto familiares. Não vou te dar nada. Surpreendentemente, a apóstola parecia exatamente com a Dama da Seda Dourada. Dama da Seda Dourada. Por que ela está assim? Os convidados tagarelaram desconfiados. A Dama da Seda Dourada também era uma celebridade, mesmo que não fosse tão famosa quanto meu marido. Era natural que muitas pessoas reconhecessem seu rosto. Alguns deles olharam espantosamente para trás e para frente entre a apóstola e o questionador herege. O questionador herege murmurou baixinho, isso não é bom. Essa é provavelmente o número da Dama da Seda Dourada. Número. Simplificando, é como se o diabo estivesse se agarrando à alma dela. Em vez de pegar emprestado o poder da constelação, ela está dando à constelação todas as suas habilidades, aparência e memórias. Ah! Essa dama provavelmente tinha um desejo que ela realmente queria realizar, não importando o custo. Interessante. O alvo do interesse do questionador herege estava balançando seu martelo. As pessoas foram levadas embora pela pressão do vento do martelo. No entanto, os cavaleiros que aprenderam artes marciais resistiram com os dentes cerrados. Eles ainda estavam confusos, mas haviam percebido uma coisa. A mulher que se parecia com a Dama da Seda Dourada não era sua aliada. Parem ela! Protejam os convidados! Obedeçam às ordens da duquesa! O surgimento de um claro inimigo reuniu nossas forças. Os guerreiros mais fortes do Império, a quem Raviel convidou como hóspedes e seguranças para este dia, avançaram com suas espadas erguidas. Seus movimentos eram refinados. Era um ataque de pinça avançado. A Seda Dourada zombou. Tanto faz. Todos vocês seguem as instruções de Raviel e Vancia, de qualquer maneira. Dezenas de guerreiros atacaram de uma vez. Eu vou destruir tudo antes de dar qualquer coisa a ela. Dezenas de lâminas carregando auras choveram simultaneamente, mais zumbido. As lâminas ricochetearam na pele da Seda Dourada. O quê? Gritos perplexos se espalharam pelo lugar. A Seda Dourada não se machucou nem um pouco. Alguns guerreiros seguiram em frente, imperturbáveis. Eles balançaram suas espadas novamente, mas não adiantava. Cada espada era bloqueada pelas roupas que a Seda Dourada usava. As auras só podiam chamuscar as roupas da Seda Dourada. A Seda Dourada atingiu com o martelo. Me dê sua bênção! Esmagado pelo martelo, um lutador explodiu como uma melancia. Sangue respingou. Antes que o sangue pudesse cair no chão, a Seda Dourada balançou seu martelo novamente. Espere! Outra cabeça foi esmagada pelo martelo. O sangue jorrou uma e outra vez. A matança continuou implacável. No meio da morte de seus colegas, guerreiros tentaram desesperadamente atacar os pontos cegos da Seda Dourada, mas nenhuma faca perfurava sua pele. Todos, tenham cuidado! O questionador herege gritou. Ela carrega uma das bênçãos de Mutia, o corpo invulnerável.
ela não pode ser ferida. Tecnicamente, o efeito reduz 99,9% dos danos físicos ao proprietário. Você não será capaz de prejudicá-la significativamente, a menos que seu ataque consiga derrubar o pico de uma montanha. Boa sorte! Raviel e Vancia. Os lutadores ficaram perplexos. Entre eles estava o velho cavalheiro que seria meu pai adotivo apenas por hoje, o grande tesoureiro imperial e comandante dos agentes especiais. O velho, que ocupava a posição de mais forte do império, falava como se isso fosse um absurdo. Derrubar o pico de uma montanha? Quem poderia fazer uma coisa tão ridícula? Você tem razão. É realmente demais. Mas se não conseguirmos, todos morreremos. O questionador herege riu lindamente. Se alguém capturasse aquele sorriso em uma foto, poderia esquecer que as pessoas estavam sendo demolidas por um martelo ao mesmo tempo. Esse psicopata maluco. Aquele sozinho é um monstro, suspirou Raviel, mas os outros também estão vindo para cá. Meu marido estava certo. Esse apóstolo, que pode ter sido o espírito ou o corpo da Seda Dourada, era apenas um dos inimigos que tínhamos que lutar. Talvez ela fosse até mesmo o inimigo mais fácil com que tínhamos que lidar. Desafortunados. Um pôr do sol avermelhado. O general no Pégaso desceu lentamente, de costas para o céu. Você pode culpar aquela garota lamentável. Culpe aquela que viveu a primeira vida daquela garota, e culpe aquele jovem. Eles são o motivo pelo qual vocês serão pisoteados. Todos vocês deveriam estar tristes. O general olhou para a Seda Dourada, questionador herege e, por último, para mim. Não pude ver seu rosto porque ele estava usando um capacete grosso. O general ergueu bem alto a sua bandeira. Um brilho vermelho permeava a bandeira. Levantem-se. Naquele momento, espectros translúcidos foram convocados pelo general. Dezenas, centenas, milhares. Talvez dezenas de milhares de fantasmas. Todo mundo estava sem palavras. Mesmo quando a Seda Dourada balançava seu martelo e as pessoas eram rasgadas como papel, os convidados do casamento ainda estavam agitados. Os lutadores resistiam. Eles atacavam. No entanto, o exército de 10.000 homens que apareceu no céu vermelho brilhante estava em um nível diferente. Fujam, alguém murmurou roucamente. Corram! Outros ecoaram essas palavras. Atacar. Mas com apenas uma palavra, o general parou seus murmúrios e gritos. Inúmeros fantasmas avançaram. Eles usavam armaduras antigas como soldados da antiguidade, mas as pontas de suas lanças não estavam gastas. As costas de um hóspede que tentava escapar foram perfuradas. Me poupe! Um massacre. Os convidados desmaiaram, sangrando. Seu sangue derramado pintou as flores brancas de vermelho. O que era para ser o salão de casamento mais glamouroso do Império se transformou no inferno mais horrível. Questionador herege. Eu abri minha boca. Minha voz estava extremamente fria. Qual é o poder daquele apóstolo? Acabei de terminar a análise. Uma das bênçãos de Maus, o campo de batalha do santuário, está ativa. O questionador herege fez mais selos de mão e falou. Assim como a janela do personagem era visível apenas para mim, parecia que o herege questionador estava olhando para palavras que só ele podia ver. Não temos o suficiente. Raviel largou o leque. A diferença em nossos números é muito grande. O apóstolo de Mutia tem a habilidade de nunca perder em uma batalha 1 contra 1, e o apóstolo de Maus tem uma vantagem em uma guerra. Este é um dilema. Lu. Então. Lulala Lulula. O terceiro e último apóstolo começou a se mover. Os apóstolos que pareciam crianças cantavam. A música caiu do céu e reverberou no chão. As crianças dançavam em círculo como se estivessem fazendo uma dança folclórica tradicional e, quanto mais rápido dançavam, mais forte a música se tornava. Lulala. Lulala. Os convidados que estavam sendo perseguidos pelos fantasmas desmaiaram de repente. Não foi apenas um ou dois deles. Queda, e mais queda. Como uma marionete com cordas cortadas, as pessoas perdiam a consciência e caíam na mesma hora.
Ó! O questionador herege rapidamente fez alguns sinais com as mãos. Uma luz derramou de sua mão e cobriu Raviel e eu. Ahá, isso realmente não é bom. É um ataque psicológico. Aqueles que são expostos à música são empurrados à força para sua memória mais feliz. Você não pode resistir a menos que seja mentalmente forte o suficiente. O apóstolo que tinha um martelo e era imune a ataques físicos. O apóstolo do cavalo de guerra que se especializava em lutar com um exército. O apóstolo da felicidade que violava a mente das pessoas. Sério. Cada um é terrível. Sim. Poderíamos lidar com um apóstolo que se especializou em batalhas 1 contra 1. Também podemos lidar com um exército. Se os ataques mentais são o problema, podemos ter um pequeno grupo de elite mentalmente forte. Mas precisamos enfrentar todos os 3 ataques de uma vez, é muito difícil. O questionador herege sorriu brilhantemente. Rei da morte. Sim. Posso contar com você para vencer. O salão do casamento já havia murchado com o pôr do sol. No céu, as canções continuaram a ser cantadas. No chão, os mortos massacraram os vivos. E por fim, a cabeça do comandante dos agentes especiais, que resistiu até o fim, foi esmagado. A seda dourada, a apóstola com o martelo, olhou para nós ferozmente enquanto pisava na cabeça do velho. Raviel estava usando um vestido preto. À primeira vista, parecia mais um vestido de luto do que um vestido de noiva. No entanto, essa era a etiqueta do império. A pessoa que se tornaria mestre da família após o casamento usaria preto. Aquele que não usaria branco. Então, Raviel usava um vestido preto e eu usava um smoking branco. Gonja. Raviel se virou para olhar para mim. Eu deveria ter te contado antes. Sim. Esse smoking fica muito bem em você. Eu sorri. Os apóstolos das constelações continuaram a invadir este mundo. Todos os nossos convidados foram aniquilados. Mesmo assim, neste momento, Raviel elogiou minha roupa de casamento. Isso significava que ela não aceitaria esse final como o fim. Isso estava certo. Nunca desistiríamos de nosso casamento. Raviel, você é o ser mais bonito do universo. Peguei a mão da minha noiva. Eu podia sentir suas luvas de renda macia. Eu ouvi passos pesados. A seda dourada estava provavelmente correndo para cá. Logo, um martelo nos esmagaria. Sentindo o próprio âmago do mundo tremendo, eu disse. Fizemos uma promessa de que eu nunca me mataria sem sua permissão. Que mesmo se eu tivesse que morrer, eu só aceitaria se eu tivesse feito o meu melhor. Isso mesmo. Por favor, me dê permissão para morrer agora. Raviel sorriu. Garantido. Uma palavra. Uma palavra de minha amada me tornava invencível. Raviel Ivancia. No momento em que a seda dourada balançou seu martelo, envolvi-me em Raviel. Para que eu morresse mais cedo do que ela, mesmo que fosse apenas por 1 milissegundo. Raviel reconheceu minha intenção e silenciosamente me permitiu segurá-la. Juntamos nossas mãos com força. Logo, um martelo gigante me atingiu. Você morreu. Morte que era a mesma de sempre. O trauma do inimigo que o matou está sendo reconstituído. A mesma visão de sempre. Você está regredindo para 24 horas atrás. Mas não foi a mesma regressão de sempre. Gonja. Quando abri meus olhos, Raviel estava lá, segurando minha mão. Percebemos assim que nossos olhos se encontraram, que não tínhamos que explicar o que havia acontecido. Que estávamos compartilhando o mesmo tempo. E assim como no momento antes de nossas mortes, ainda estávamos de mãos dadas. Ela e eu não éramos mais regressores solitários. Vamos fazer um plano. Porque éramos 2, éramos invencíveis. Ó, Deus! Ajude-me! Uma menina orou e seu desejo se tornou realidade. E, ó, Deus! Ajudem a gente! Um menino que ficou ao lado da menina como seu amigo de infância e mordomo orou, e seu desejo também se tornou realidade. Primeiro,
temos que reorganizar o layout do salão do casamento, Raviel murmurou baixinho. Agora que sabemos onde os apóstolos aparecerão, podemos nos concentrar nos agentes especiais e nos guerreiros lá. Percebi isso enquanto me preparava para o casamento, mas a noiva e o noivo tinham um poder enorme. Podemos acomodar nossos convidados do casamento onde quisermos. Se quiséssemos, poderíamos ter nobres que se odiavam sentados à mesma mesa. Claro, isso arruinaria nossa reputação e as pessoas nos amaldiçoariam, mas isso importaria? Nossa primeira prioridade era derrotar os apóstolos dos outros mundos. Teria sido muito mais fácil se eu pudesse ter roubado suas bênçãos. Infelizmente, minha habilidade e eu quero me tornar como você não conseguia copiar a bênção usada pela seda dourada. Zumbi, eu te disse. A torre é ridiculamente objetiva em alguns aspectos estranhos. Baehu, Rion parecia animado, satisfeito por eu não conseguir um almoço grátis. Você já está recebendo várias bênçãos, certo? Foi a mesma coisa quando você lutou com a Petra. Mesmo agora, você tem as bênçãos da deusa da beleza e da deusa da vitalidade ou outros enfeites. Sim. As bênçãos são tratadas de maneira distinta de minhas habilidades. Sim. Essas, para ser preciso, são efeitos de buff que a constelação lança sobre você com sua habilidade. De que outra forma isso funcionaria? Se você quer a bênção, vai e seja morto pelas constelações que estão bufando os apóstolos. Já entendi. Eu resmunguei. O mecanismo parecia ser de um jogo de computador, mas o que estava diante de mim era a realidade, não um jogo. E o questionador herege deixou essa realidade bem clara. Se há um apóstolo que pode usar ataques psicológicos, o número de convidados precisa ser muito reduzido. Especialmente se a bênção do apóstolo é recriar as memórias felizes. As chamas das velas brilharam e iluminaram o rosto do questionador herege. Era no meio da noite. Nós três estávamos fazendo um brainstorming juntos em um camarim. Sobre a mesa estava o layout do salão do casamento e a lista de convidados. O camarim de Raviel foi transformado em nossa câmara secreta do Conselho de Guerra. O veneno mais fatal do mundo não causa dor. Ele deixa as pessoas felizes. Não há muitas pessoas que podem escapar do veneno da felicidade derramado por o evangelista da felicidade eterna. O problema está nisto. Raviel bateu na lista de convidados com um dedo longo. Quanto menos convidados tivermos, mais difícil será lidar com o cavalo de guerra das planícies eternas. Este apóstolo pode convocar 10.000 soldados. Se você aumentar a lista de convidados, sofreremos ataques psicológicos, mas se reduzirmos a lista, seremos esmagados pela lacuna nos números. Isso é verdade. É complicado. Os dois estavam concentrados em pensamentos com problemas. As velas queimaram. Por favor, deixem isso comigo. Abri a boca. Os dois olharam para mim. Você tem uma boa ideia, Rei da Morte. Sim. Balancei a cabeça. Então, expliquei minha estratégia. À medida que continuava a falar, a expressão de Raviel e do questionador herege mudava gradualmente. De fato. Raviel olhou para mim maravilhada. Minha esposa é bem relacionada. Se agirmos como você diz, não haverá problemas. Assim como eu não precisava exagerar minha admiração por ela, Raviel não se continha em me elogiar. Eu me senti um pouco envergonhado. Mas existe uma condição. Qual é? Por favor, permita-me usar preto também, Raviel. Raviel fechou os lábios. No Império, apenas o futuro chefe da família poderia usar uma roupa preta no dia do casamento. Não era uma cor que eu pudesse usar como consorte do duque. No entanto, eu tinha que usar preto. Não é porque eu quero ser o mestre do ducado. É só que... Não. Você não precisa dar desculpas. Sei de uma vida anterior que você não é alguém que anseia por poder. Raviel balançou a cabeça. Só hesitei por causa dos costumes do Império. Mas não vou ignorar os desejos de minha esposa por causa de algumas tradições. Vou preparar suas roupas. Obrigado. Nós três fizemos contato visual e acenamos com a cabeça.
Foi apenas uma coincidência, mas no momento em que movemos nossas cabeças, a vela na mesa tremeluziu. Tínhamos terminado todos os nossos preparativos. A noite se aproximou. Os principais nobres do império começaram a entrar no salão de casamento. O casamento foi anunciado e preparado em um mês. Estava acontecendo com extrema rapidez, mas nenhum aristocrata teve coragem de recusar um convite para o casamento de Vancia. Não importa o quanto eles amaldiçoassem Raviel internamente, eles tinham que sorrir por fora. A autoridade era um valentão poderoso. O layout do salão é estranho. Até os nobres intimidados tinham que inclinar a cabeça quando entravam no salão do casamento. Eles podiam entender por que a cerimônia estava sendo realizada ao ar livre e não dentro de uma igreja. Seria difícil para uma união entre um nobre e um plebeu ser abençoada. Porém, por que os lutadores estão agrupados em um só lugar? O grande tesoureiro, meu pai adotivo, entrou no camarim do noivo. Além disso, este arranjo. Com licença, mas parece que vocês estão esperando uma batalha. Pessoas que podem lutar estão na frente, e os nobres comuns estão atrás. Não sei o que você quer dizer, respondi naturalmente, rodeado e vestido pelos criados. O sorriso do velho senhor desapareceu. Parece que você jogou a escória que será incômoda na batalha na retaguarda e colocou os úteis na frente. Por favor, desculpe meu desrespeito. Meu marido deve ter uma razão para tudo. Você também está usando uma espada na cintura. Sim. Sempre gostei de praticar e treinar artes marciais. A pessoa que se tornará a lua de Vancia deve parecer fraca? E pode haver uma confusão no casamento. Tenho que estar preparado. De fato. Você precisa estar preparado para o inesperado. O velho sorriu amargamente. Eu entendo. Então, direi aos meus colegas para estarem preparados para uma situação desconhecida, apenas no caso. Ah, certo. Provavelmente é por isso que Sua Excelência me escolheu como pai adotivo de sua esposa. O velho se despediu de mim e saiu do camarim. Ele provavelmente iria dizer a seus seguidores nas operações especiais para se prepararem para a batalha. Essa também era a nossa resposta desejada. Quanto mais pessoas conseguirem manter a calma quando algo inesperado acontecer, melhor. Raviel já estava mobilizando as pessoas nos bastidores. A gentalha que está insatisfeita com esta união lançará um ataque terrorista. Boatos falsos como esses estavam sendo disseminados. Ninguém acreditaria, mas os aristocratas eram seres muito mentais. Apenas plantar a ideia de estar alerta teria um efeito forte. Os efeitos foram mostrados mais cedo do que eu esperava. Eles chegaram. Dispensei os criados e corri para fora do camarim. Simultaneamente, vozes que provavelmente apenas o questionador herege e eu podíamos ouvir no mundo reverberaram. O apóstolo de Luboi que colhe as ruínas se manifestou. O apóstolo de Lu cavalo de guerra das planícies eternas se manifestou. O apóstolo de O evangelista da felicidade eterna se manifestou. O mesmo pôr do sol que vi no dia anterior se materializou. O céu estalou como uma janela e 3 apóstolos apareceram pela fenda. Meu Deus! Bom Deus, o que é? Os convidados levantaram-se cambaleantes. Como da última vez, eles ficaram chocados, mas um olhar mais atento revelou que suas posturas haviam mudado. Os guerreiros instintivamente se amontoaram e agarraram os cabos de suas espadas, e os nobres que não sabiam como lutar olharam ao redor, procurando um caminho de fuga. E... questionador herege! Acima de tudo, meu próprio comportamento mudou. Sim, Rei da Morte, respondeu o questionador herege, que estava esperando na frente do camarim. De agora em diante, irei nas costas do Rei da Morte. Certo. Técnica sagrada, transmissão divina. O momento em que percebi que o questionador herege era um psicopata foi quando o rei demônio da chuva de outono e a deusa guardiã os dividiram com um teste. O questionador herege usou técnicas sagradas então. O efeito é o teletransporte. Nosso destino era a expansão vermelha do céu. O quê? A apóstola com o martelo. Estávamos bem atrás da dama da seda dourada. A seda dourada olhou para mim perplexa.
A espada sagrada que eu empunhava e seu martelo se chocou. A gravidade do alto céu estava me esmagando. Eu chorei, sentindo meu corpo despencar. Mais uma vez. Ah, ah, ah. Sim. Técnica sagrada, transmissão divina. O questionador herege gritou de volta como se estivesse se divertindo. No momento seguinte, mais uma vez aparecemos atrás das costas da seda dourada. Eu golpeei minha espada contra suas costas abertas. A seda dourada conseguiu parar meu ataque novamente. No entanto, duas emboscadas inesperadas foram mortais. Sua postura vacilou. Ela originalmente pretendia simplesmente descer do céu, mas com sua postura quebrada, ela começou a cair. Não sei que tipo de truque você está fazendo, mas não adianta. A seda dourada gritou. A pressão do vento da queda bagunçou seu cabelo dourado. Meu corpo é invencível. Nada pode me machucar agora. Sou invencível. O boi que colhe as ruínas me deu um corpo que nunca terá cicatrizes. Você desistiu de sua alma porque não queria se machucar. Por que você se importa? A seda dourada gritou com raiva. Todo mundo só vê Raviel e Vancia. Aquela vadia chata. Ela acabou de nascer em uma boa família, e então ela age de maneira grosseira como se entendesse todas as tristezas do mundo. Eu vou matá-la. Vou roubar tudo que aquela vadia tem. Um desejo imundo e asqueroso. Mas eu não ri da seda dourada. Não importa o quanto alguém enfeite, era o desejo puro que guiava os seres humanos. Eu sabia porque eu era assim. Mas eu conheço muitas pessoas no mundo que estão em situação pior do que você, senhora do baronato. Assim, eu tinha palavras que poderia gritar de volta. Segurei o punho da espada sagrada com mais força. Uma pessoa conhece a dor que sofreu. Então, quando outra pessoa grita de dor, ela pode imaginar como o outro se sente solitário e simpatizar. Não importa quem você seja. Eu sinto por todos que gritam de dor. Ah, não fale besteiras pra mim. Quem viveria esse tipo de vida? A seda dourada zombou de mim. O vento ficou mais forte. Caindo do céu, ela me olhava fixamente. Você não pode me machucar de qualquer maneira. Meu corpo é inflexível, inquebrável e imortal. Isso mesmo. Se ela fosse alguém que pudesse mudar apenas com palavras, ela já teria mudado. As palavras eram impotentes. Você precisava de força para ajudar alguém que estava gritando. É por isso que a doutrina das sombras empunhava suas espadas. Brilhante. Brilhante responde ao chamado do guerreiro. Mudar da espada do ídolo para a espada da compaixão. Assim que dei a ordem. Sim, guerreiro. A energia negra fluiu da espada sagrada. A lâmina sagrada logo foi contaminada com a escuridão que era como água suja. As habilidades do meu oponente eram poderosas, mas simples. Ela carrega uma das bênçãos de Mutia, o corpo invulnerável. Ela não pode ser ferida. Mas eu tinha uma maneira de quebrá-la. Minha habilidade é a dor. A espada que ganhei no mundo da mestre. Aquele que é cortado por mim sente dor. Mas eu não deixo cicatriz no corpo deles nem os mato. Sofrer sem ferimentos é minha habilidade. A segunda habilidade da deusa guardiã era a compaixão. Sylvie Vanail. Gritei o nome verdadeiro da seda dourada e brandi a espada. Eu vou te matar. Ah! A seda dourada zombou. Ela parecia não ter intenção de evitar meu golpe. Seu rosto estava me desafiando a esfaqueá-la em algum lugar. Ela tinha confiança na bênção que havia recebido. Essa confiança absoluta a estava segurando. Se você quer me matar, tente. A seda dourada não conseguiu terminar a frase. Em vez disso, ela começou a gritar. A ponta da minha espada perfurou seu coração. Não deixou cicatrizes. A lâmina simplesmente atravessou o peito da seda dourada como se não houvesse nada lá. Não havia sangue. Mas havia dor. Um grito sangrento rasgou o céu vermelho. Caindo como uma estrela cadente, a seda dourada chorava de dor.
Sua voz se espalhou além do vento e para o pôr do sol. Questionador herege. Estávamos caindo do céu. O solo estava se aproximando rapidamente. Eu apunhalei o coração da seda dourada mais uma vez. E pouco antes de cairmos no chão. Agora. Técnica sagrada, transmissão divina. O questionador herege gritou como se estivesse esperando. Ele repetiu a técnica sagrada várias vezes. A cada teletransporte, a velocidade de nossa queda diminuía gradualmente. Finalmente, pousamos com segurança no chão. Nós escapamos da queda. No entanto, a seda dourada não conseguiu escapar. O solo tremeu como se um pequeno meteorito tivesse caído. Poeira se levantou. Ao contrário da última vez, a descida da seda dourada tornou-se um mergulho. Ninguém foi ferido por seu martelo. Havia apenas uma apóstola que teve uma convulsão de dor de um coração ferido. Eu fixei meu aperto na espada. Isso dói. Então, eu caminhei lentamente até a seda dourada. Eu acho que deve doer. Ouvindo meus passos, a seda dourada estremeceu. Soluçando e gemendo, a seda dourada se levantou tremendo. Socorro! A seda dourada não me ouviu. Ela apenas implorou por resgate. Em direção ao céu noturno. Em direção aos fantoches das outras constelações. Nós tínhamos um acordo. E era um contrato. Mutia não vai te perdoar se você apenas assistir. Sua constelação também ficará infeliz. O general no Pégaso abriu a boca. Que estranho. Uma constelação, não é. É um fragmento de uma constelação? Eu não posso adivinhar onde você encontrou tal artefato, mas... O general ergueu lentamente sua bandeira. Não muda o fato de você ser um distúrbio que devo subjugar. Soldados do cavalo de guerra. Levantem-se. Então, as convocações se deram por conhecidas. Centenas e milhares de fantasmas apareceram. À luz do pôr do sol vermelho, os fantasmas pareciam assassinos cobertos de sangue. Gritos de choque explodiram em todo o local do casamento. A habilidade do outro era prodigiosa. O campo de batalha do santuário é uma bênção de área de efeito. Isso influencia todo o campo. O efeito é incrível. Ele afixa a habilidade do ser convocado ao seu ápice em vida. Cada um desses fantasmas é uma elite entre os soldados de elite. Eles são as almas dos guerreiros que seguiram Maus. Mas eu tinha uma maneira de derrotar isso. Gonja, disse Raviel, vindo por trás de mim. Quando olhei para trás, Raviel estava segurando algo nas mãos. Vista isso. Era uma capa preta. Raviel colocou a capa em volta de mim como um lenço. Logo, meu smoking branco estava escondido sob a capa preta. E na capa preta, o brasão de Vancia era bordado com fios de prata. Enquanto isso, o exército fantasmagórico se aproximava cada vez mais. Duquesa e Vancia. Os convidados do casamento, que também eram guerreiros, olharam para Raviel confusos. Em comparação com a última vez, eles estavam mais bem equipados e protegidos, mas a marcha dos fantasmas era horrível. O que devemos fazer? Dê-nos uma ordem. Calem a boca por enquanto. Raviel respondeu a eles brevemente e terminou de me equipar com a capa. Sua atitude mostrou que ela não estava preocupada com a legião fantasmagórica. Ela olhou para minha roupa e acenou com a cabeça. A capa também fica bem em você. Obrigado por conceder meu pedido. Ainda assim, eu tenho que fazer isso. Eu entendo. Termine isso do jeito que você quiser. Eu vou. Eu sorri e me virei. Um grande número de fantasmas estava correndo em nossa direção. O campo de batalha do santuário é uma bênção de área de efeito. Ele ajusta as habilidades do ser convocado para o seu ápice. Isso influencia todo o campo. Eu lentamente levantei a espada negra. Então, eu falei. Reencarnação de 100 fantasmas. A sombra sob meus pés se espalhou como o crepúsculo. Sua habilidade está sendo ativada. Fim da tarde. O céu era vermelho por causa do pôr do sol e o horizonte era escurecido por sombras. O quê?
O general que liderava o ataque em seu Pégaso parou. Os fantasmas que o seguiam também pararam. O ataque que com tanta confiança tentava nos subjugar foi bloqueado por uma sombra que enterrou o solo. Meu senhor! Uma das sombras abriu a boca. Você me chamou. Petra se ajoelhou. Sua aparência era diferente do normal. Ela não estava na forma delicada de Estelle. Uma substância vermelho escura escorria sem parar do corpo de Petra. Essa forma era a do rei demônio da chuva de outono, com quem eu havia lutado uma vez. Ele ajusta as habilidades do ser convocado para o seu ápice. Não era só Petra. Atrás dela estavam guerreiros em vestes escuras. Cada um tinha um rosto, uma origem e uma vida diferentes, mas estavam unidos sob a cor preta. Saudamos o jovem mestre dos céus infernais. Eles foram aqueles que provaram minha vida. Com a capa preta, eu disse, por favor, lutem por mim. Os membros do culto que seguiam a doutrina das sombras se curvaram imediatamente. Aceitamos as ordens do jovem mestre. Chegará o momento de começar a guerra. Sombras cobriram o chão. Cada sombra vestia um manto negro esvoaçante. As sombras não ficaram surpresas com o exército de fantasmas que estava à distância. Afinal, eles viveram em um mundo dominado por Jiangxi e experimentaram a morte. Era impossível para eles temerem fantasmas. Você está muito bem hoje, jovem mestre, o demônio fantasma da chama disse em um tom despreocupado. Ele era o primeiro classificado dos 4 lordes demônios da seita demoníaca, um cultista que competia contra o monge-chefe do templo Shaolin na grande batalha do bem e do mal. Você até colocou pó no rosto. Exatamente como um futuro noivo. Balancei a cabeça. Isso mesmo. Vou me casar. O quê? 1000 membros do culto viraram suas cabeças em uníssono. Eles eram artistas marciais que haviam recuperado as habilidades de seu auge. Todos devem ter me ouvido, aprimorando suas audições com suas energias internas. Para que todos pudessem me ouvir, enunciei minhas palavras. Eu vou me casar hoje. O silêncio caiu. Os membros do culto se entreolharam. Então eles olharam para mim. Eles estavam tentando cutucar e ver se eu estava falando sério ou apenas brincando. Respondi à sua pergunta com um simples aceno de cabeça. O demônio fantasma da chama abriu a boca. O jovem mestre vai se casar. Os cultistas demoníacos enlouqueceram. Nosso jovem mestre está atando o nó. O maior seguidor do caminho demoníaco vai se casar. Não é apenas um noivado. É um casamento de verdade. Os membros do culto se esqueceram da legião de fantasmas à sua frente e começaram a fazer alvoroço. Eles uivavam e rugiam. Era como se eles tivessem que anunciar meu casamento com urgência para o mundo. Quem é a sua parceira? Ela está ali. Eu indiquei educadamente em direção a Raviel com as 2 mãos. Aquela ali com cabelo prateado será meu marido. Raviel estava acalmando os cidadãos imperiais que haviam caído em confusão. Como sempre, seu perfil era legal e arrojado. As mandíbulas dos membros do culto que seguiram meu gesto de mão e viraram suas cabeças caíram no chão. Ela é linda. Adorável, de fato. Nosso jovem mestre tem bons gostos. Jovem mestre! Que nível de energia interna a dama alcançou? Alguém perguntou sobre sua habilidade nas artes marciais, pensando que ela poderia não ser forte. Meu marido não sabe artes marciais. Os olhos dos membros do culto se arregalaram. Sussurros de descontentamento rapidamente se espalharam pelo corredor. Os olhos dos cultistas se rebelaram, incapazes de aceitar este casamento. Mas, ela é a pessoa que irá acompanhá-la no caminho demoníaco. Não é meio que, você sabe, se ela não sabe nenhuma arte marcial. A autoridade sempre vem da força física. A guarda de sangue não pode aceitar esta união. Eu acrescentei, eu esqueci de dizer a vocês. Minha parceira fica atrás apenas do imperador nesta terra. Então, os cultistas se aquietaram. Essa é uma história diferente, então. Não é como se as pessoas tivessem que aprender artes marciais. Certo. Sim, a autoridade vem da força política.
Parabéns pelo casamento, jovem mestre. Essas pessoas eram muito inocentes em muitos aspectos. No entanto, nem todos os presentes faziam parte do culto demoníaco. Petra, que já foi chamada de rei demônio da chuva de outono e temida pelo mundo, ficou pasma assim que contei que ia me casar. Milord vai se casar. Sim. Acabou desse jeito. Não faz sentido. Um maluco como Milord. Ah, não, peço desculpas. Será que um humano que deseja se casar com uma pessoa tão única como Milord realmente existe? Petra, você. Você fica dizendo Milord isso, Milord aquilo, quando por dentro você pensa em mim como um maluco. Suspirei quando outra cicatriz foi adicionada ao meu coração. Ela realmente existe, sim. Podemos conversar mais detalhadamente na recepção. Por enquanto, concentrem-se na batalha. Sim. Eu entendo, Milord. Que tipo de inimigo é? Eles são apóstolos de outros mundos que vieram para conquistar este aqui. Em seguida, acrescentei, eles também estão tentando destruir meu casamento. Assim que as palavras saíram da minha boca, o humor dos cultistas mudou. O demônio de sangue, chefe da guarda de sangue, tocou o punho de sua espada. O chefe do esquadrão memorial, o demônio fantasma da chama, sorriu. Eles ousam interromper o casamento do jovem mestre da seita demoníaca. O Lorde Demônio Volion, líder do esquadrão do cadáver das sombras, escovou o cabelo para trás. Ah! Eles estão loucos. O demônio da espada, líder do esquadrão de assassinatos, torceu o pescoço para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Por fim, Petra sacou a espada sem dizer uma palavra. Era uma espada mágica que emitia raios vermelho escuros, a mesma espada que me matou centenas de vezes. Entendo. Agora eu entendo. Achei que Milord passou por outro despertar que nos ajudou a ganhar a força que tínhamos em nossas vidas. Mas não é isso. É uma bênção de uma constelação. Esses homens são os peões de uma constelação. Isso mesmo. Posso perguntar de quais constelações essas crianças estão vivendo às custas? Maus. Também conhecido como o cavalo de guerra das planícies eternas. Ao canto dos lábios de Petra se torceu. Eles são idiotas que só sabem lutar. Sua zombaria era uma reminiscência da arrogância que ela tinha antes de cair para mim. O inimigo somava 10.000. Éramos apenas 1.000. No entanto, os membros do culto conversaram e prepararam as lâminas, e Petra ergueu lentamente a espada. Nosso lado estava em vantagem, ninguém pensava o contrário. Nenhum de nós. Meu senhor, por favor, dê-nos nossas ordens. O que você quer que eu faça? Eu dei a ordem. Acabem com eles. Petra ergueu bem alto sua espada demoníaca. Como desejar. Primeira postura. Um raio ainda mais vermelho que o sangue cortou o céu já vermelho. Poder e dignidade enchiam o golpe de Petra, pois ela não permitiria mais nada. Os fantasmas apanhados no raio vermelho gritaram e deixaram de existir. Até o general que liderava a Legião Fantasma quase foi derrotado. O que isso é? Não, não faz sentido. Uma constelação. Ele próprio não é uma constelação, mas tinha uma como subordinado. Enquanto o general olhava para mim com espanto. Espanquem eles! Os membros da seita demoníaca explodiram em um rugido selvagem. Eles são batatinhas. Vocês nem precisam dizer o cântico da nossa seita. Vocês plebeus de merda pensam que podem interferir com o casamento da seita demoníaca? Os pescoços que quebrarmos hoje são nossos presentes de casamento para o jovem mestre. Entendido? Qualquer um que matar menos de 5 morrerá pelas minhas mãos hoje. O esquadrão de assassinato vai pegar pelo menos 10 cada. É por isso que os idiotas iletrados são. Alguns se enfureceram, alguns uivaram e alguns estalaram a língua. A legião de fantasmas ainda estava longe, mas a distância não significava nada. 1000 sombras utilizaram a habilidade de leveza para avançar imediatamente. Parem eles! O general gritou, agitado.
A Legião Fantasma definitivamente era composta por soldados de elite. Os fantasmas levantaram seus escudos e formaram fileiras ao mesmo tempo, não tendo uma única abertura entre eles. Com suas lanças erguidas, eles pareciam um porco-espinho gigante. Mas, tolos! Petra, o espectro da chuva de outono, ria deles. A bucha de canhão se transformou em alvos. Um raio vermelho rasgou o céu novamente. A legião de fantasmas compactada foi facilmente varrida. Um buraco foi aberto em sua formação. Outros fantasmas tentaram apressadamente preencher a lacuna. No entanto, os membros do culto, com seus instintos de luta afiados, nunca negligenciariam uma abertura. Partam eles em dois. Os cultistas avançaram como bestas. O exército de sombras e o exército de fantasmas entraram em confronto. Os cultistas espalharam seu chi e massacraram os fantasmas. Ao contrário da batalha do bem e do mal, eles não se incomodaram em gritar seu grito de guerra baraia. Ninguém mencionou o porquê, mas eu poderia adivinhar o motivo. Isso não era um duelo. Não era uma grande guerra. Era simplesmente uma caça. Os cultistas viam a Legião Fantasma como meros animais e os mataram. A Legião Fantasma não conseguia refutar a aparência arrogante deles. As fileiras da Legião foram destruídas pelas espadas dos cultistas. Seus escudos e lanças se despedaçaram. Os cultistas apunhalaram suas espadas pelas rachaduras dos escudos quebrados e agarraram a outra ponta das lanças para perfurar os fantasmas. Foi um massacre. Unidades, reagrupem. O general ergueu sua bandeira e gritou com urgência. Guerreiros, não entrem em pânico. Não há pressa. Prestem atenção aos comandos de seus líderes de unidade. Alguém saltou agilmente em cima da bandeira do general. Demônio da espada. Ele era o primeiro homem classificado entre os 4 senhores demônios e o que tinha a boca mais suja. O rosto do demônio da espada estava coberto pela sombra, suas costas contra o pôr do sol da noite. Você está bagunçando o casamento do nosso jovem mestre? Você apenas caia morto. Armas brilharam. 1 golpe. 2. 3. 3 golpes conectados como uma teia de aranha. O primeiro golpe cortou o braço direito do general, o segundo cortou seu peito e o terceiro despedaçou a bandeira. O apóstolo do deus militar cuspiu sangue. Isso durou apenas um momento. O demônio da espada deu um golpe final na garganta do qual o general vomitava sangue. O grito do homem foi interrompido quando sua cabeça voou. O demônio da espada pulou no mastro da bandeira. Ele pegou a cabeça do general enquanto ela voava pelo ar. Eu não posso largar essa coisa preciosa. Vocês veem isso, pirralhos? Eu sou o demônio da espada, chefe do esquadrão de assassinato. Nosso time leva o bolo quando se trata de presentes de casamento para nosso jovem mestre. Por que aquele cabeça dura? Por todo o campo de batalha, houve exclamações silenciosas de porra. Os 4 senhores demônios sentiram algum espírito competitivo estranho? Os outros cultistas pareciam amargos, dizendo que o demônio da espada roubou um bom prêmio. O apóstolo de o cavalo de guerra das planícies eternas morreu. A cabeça do general, que o demônio da espada havia levado, se transformou em luz e desapareceu. E isso não era tudo. Seu corpo decapitado e os fantasmas que seguiam o general desapareceram como pó em um instante. A legião inteira desapareceu. O demônio da espada estava confuso. Ele olhou para a mão direita, que de repente ficou vazia. Depois de um momento, ele olhou fixamente para mim. Ei, a intenção é que conta, certo? Jovem mestre? Ri com malícia. Está tudo bem. Vou fingir que não aconteceu. Foi então. Os apóstolos do evangelista da felicidade eterna, que ainda permaneciam, começaram a cantar. Lu. Lá. As crianças deram as mãos e dançaram em círculos no ar. A cada passo do pôr do sol, mais melodia enchia o céu. Os cultistas franziram a testa. Alguns tentaram lutar apressadamente contra a música com seu chi, mas falharam. Quando o apóstolo de o cavalo de guerra das planícies eternas morreu,
O efeito em toda a área também terminou. Petra também gemeu desanimada. A substância negra que cobria seu corpo logo se esvaiu. Petra estalou a língua e olhou para o demônio da espada. Aquele estúpido. Ele está do nosso lado, mas não ajuda em nada. Sinto muito, milord. Se eu estivesse no meu auge, poderia lutar contra um ataque psicológico fraco, assim, lutar com isso. A voz de Petra foi ficando mais lenta à medida que prosseguia porque ela havia adormecido. O corpo de Petra balançou. Não era só ela. Os cultistas que corriam loucamente pelo campo de batalha pouco tempo atrás desabaram um por um. Os convidados do casamento sob o comando de Raviel também estavam assim. Os humanos ficaram desamparados com a canção de Ninar cantada pelos apóstolos dos sonhos. Por favor, espere, Rei da Morte. O questionador herege fez alguns sinais com as mãos. Vou criar um campo de imunidade. Não precisa. Peguei as mãos do questionador herege para detê-lo. O questionador herege inclinou a cabeça. Rei da Morte. Se continuarmos assim, até nós cairemos na música dos apóstolos. Talvez sim. Mas se eu estiver certo, Raviel, você e eu ficaremos bem. Porém, eu não sei sobre os outros. O questionador herege sorriu e baixou as mãos. Entendido. Se o Rei da Morte diz isso, você deve ter um motivo. O pôr do sol atingiu seu ápice. O pôr do sol brilhou vermelho e brilhou nas crianças. Suas sombras se estendiam até o horizonte. As sombras no chão se aproximavam e se distanciavam, menores e maiores, repetidamente. É um ataque psicológico. Aqueles que são expostos à música são empurrados à força para suas memórias mais felizes. O salão do casamento ficou em silêncio. Os cultistas se sentaram no chão, dormindo enquanto se apoiavam nos ombros uns dos outros. Alguns convidados do casamento estavam até deitados e dormindo. Todos estavam presos em sua própria felicidade? No entanto, 3 pessoas ainda podiam falar. Você estava certo. O questionador herege coçou o queixo como se achasse tudo interessante. Ele olhou para trás e para frente para Raviel e eu. Nós 3 estamos bem, assim como o Rei da Morte disse. Eu me sinto um pouco sonolento, mas a condição do meu corpo é normal. Ah! Que tipo de magia você usou desta vez, Rei da Morte? Havia outros além do questionador herege que estavam curiosos sobre a situação. Os apóstolos dos sonhos lentamente pararam de dançar. As crianças inclinaram a cabeça e olharam para mim. Você é um humano estranho. Ele não vai adormecer. Você não sonha? Você não tem nenhuma lembrança feliz? Balancei a cabeça. Não. Eu olhei lentamente ao redor do salão do casamento. Não é assim. Lá, Petra respirava baixinho enquanto dormia. Os cultistas cochilavam, inclinando-se de costas um para o outro. Uma vida que tirei e vidas que eram a prova de minha mestre. Eu tinha muitos motivos para estar infeliz. Inúmeras razões. Eu tinha morrido queimado, me matado milhares de vezes e testemunhado meus colegas se matando por suspeita. Houve até momentos em que tive que morrer uma dúzia de mortes apenas para dar um passo à frente. Um cadáver havia rasgado minha garganta e eu tive que deixar alguém que me chamou de bonito. Ninguém me culparia se eu dissesse que minha vida é uma tragédia. Estou muito feliz agora. Mas a pessoa que eu amava estava aqui. Um motivo para estar feliz era mais precioso para mim do que centenas de motivos para estar triste. Não sei se você sabe, mas hoje é o dia do meu casamento. Não sei sobre nenhum outro dia, mas por hoje, será difícil encontrar alguém mais feliz do que eu. Você só escolheu a data errada para invadir este mundo. Dei de ombros. Quanto ao questionador herege. Bem, ou ele nunca sentiu felicidade ou simplesmente está feliz todos os dias. Ah! De fato. Deve ser isso. Estou definitivamente feliz o tempo todo. Você viu através de mim, Rei da Morte. O questionador herege riu e sussurrou. Técnica sagrada. Transmissão divina. No momento seguinte, fomos transportados para as costas dos apóstolos.
Ao contrário dos outros apóstolos, os apóstolos de O Evangelista da Felicidade Eterna não tinham habilidade para lutar. Os apóstolos na forma de crianças não reagiram quando nos viram. Eles apenas olharam para o meu rosto. Você é um humano estranho. Pensando bem, eu balancei minha espada. O apóstolo de O Evangelista da Felicidade Eterna morreu. Em seguida, voltamos ao solo com a técnica sagrada. Tínhamos subjugado todos os seres estrangeiros que invadiram este mundo. Na verdade, ainda não. Eu fixei meu aperto na espada sagrada e olhei para trás. Uma apóstola com um grande martelo estava à distância. Quando seus olhos encontraram os meus, ela se encolheu para trás. Eu lentamente abri a boca. Esta é sua última chance de lutar comigo. É sua última chance de me contrariar e sua última chance de resistir. Eu vou te matar e colher sua alma. Colher? Você não precisa entender agora. Você já vai descobrir. Apontei minha espada para a apóstola do martelo. Eu chamei seu nome verdadeiro. Pode vir, Sylvia Evanail. Os ombros da seda dourada tremeram. 1. Continua no próximo episódio. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal.